Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou seu guia nessa nossa jornada construindo o mapa verso. E agora, então, vamos dar continuidade ao trabalho desenvolvido na primeira aula. Foi falando sobre métodos ágeis da semana 2. Se você não viu essa primeira aula da semana 2, vai aparecer um card aqui em cima. Estamos na segunda aula da semana 2. E agora a gente vai falar sobre método Sprint, método ágil usado pela Google para desenvolvimento de novos produtos. Então, essa semana, na verdade, são vários métodos para questão de produtividade, trabalho em equipe, organização do trabalho, enfim, que são muito úteis para o adequado desenvolvimento do que a gente quer realmente fazer nessa disciplina, tá? Então, vamos passar aqui para a aula, pessoal. Então, a gente vai tratar aí do método Sprint. Eu vou só reforçar essa questão aí da história do Thomas Edison. Ele inventou o gravador de votos eletrônico, né? Isso é uma invenção, uma patente, pessoal, bem antiga, né? De 1869. Só que ela não foi para frente, porque na verdade ele tinha criado para o Congresso americano e por razões políticas e não por razões práticas, né? Ela não foi adotada. Ele ficou sabendo disso e a partir desse momento ele decidiu fazer o seguinte: olha, primeiro eu vou ter certeza de que a invenção de fato é desejada para a pessoa que ou para as pessoas que eu estou tentando desenvolver ou necessária, e só então eu vou em frente, porque senão eu gasto tempo, gasto dinheiro. E aqui a fotinha aqui do Electric Volt Recorder não foi para frente, né? Enfim. Então, esse método Google, pessoal, é um método sprint, tá? Ele é dividido em 5 dias, uma semana completa, e a gente vai passar rapidamente nas quais são essas etapas para que você saia do zero a um produto final, né? Em 5 dias, que você teste em 5 dias um produto, não na verdade um produto final, mas o protótipo desse produto e consiga coletar dados sobre a pessoa, o cliente final, sobre se aquilo de fato atende à necessidade dele, se aquilo é interessante, qual é a experiência desse cliente com aquele protótipo, tá? Bom, então, pessoal, aqui na verdade, tem inclusive no livro colocado lá, que é a questão do desafio, que eles falam que essa metodologia é normalmente para situações desafiadoras e pode ser inclusive para desenvolver projetos bastante complexos de engenharia, nos quais você tem as seguintes situações envolvidas, né? Altos riscos, tempo insuficiente, você está parado, está estagnado, e você tem algo extremamente complexo para ser desenvolvido, como por exemplo uma bomba d'água. Então, isso pode ser inclusive aplicado para projetos de engenharia, e essa metodologia, enfim, tem tido bastante sucesso lá pela Google, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa identificar quem são a equipe, né? Pode ser que uma pessoa acumule mais funções, dependendo aí do tamanho da equipe, o que é provável. Mas o que é importante é que você tenha claro esses papéis que a sua equipe vai ter que desenvolver, ou quem vai ficar responsável por esses papéis. Então você tem o definidor, que é o CEO do projeto. Você tem a finanças, que fala sobre, olha, quanto que a gente tem de dinheiro, né? Se você não tiver nenhum, já está resolvido, então esse cargo aqui pode ser extinto. Mas eventualmente, se você tiver zero, algum recurso, isso é necessário. Aqui você tem o marketing, né? Que vai cuidar das questões de comunicação, de preparar as mensagens que vão ser usadas pela comunicação. Aí você tem aqui a questão do consumidor, né? Quem vai que lidar ou tratar com o consumidor, fazer a comunicação com os clientes. A questão digamos assim, mais técnica, né? Que vai cuidar aí da criação do protótipo do produto. A questão do design do produto, a usabilidade desse produto, como é que vai ser feita essa interface do produto com o cliente. E aqui você tem o facilitador que vai gerenciar os tempos e as etapas do processo de criação do sprint, tá? Muito bem. Então aqui o que a gente tem? As questões de tempo e espaço. Então aqui ele fala assim, olha, reserve 5 dias inteiros, de segunda a quinta das 10 horas às 17 horas, sexta-feira das 9 às 17, um horário de almoço, tá? Aqui, estranhamente, ele fala. Acho que ele tem uma questão de brunch aqui para a pessoa estar bem alimentada, enfim. Ele não chega a falar, mas acho que, obviamente, tem intervalo para as pessoas poderem respirar um pouco, né? Só que o grande questão é proibido o uso de celular, tablet ou notebook, tá? Ou no intervalo ou fora da sala. É bastante rigoroso essa questão aqui, né? Que você tem que ser muito produtivo, digamos assim, muito bem usado o seu tempo ali, tá?
E aí tem um cronômetro para você gerenciar o tempo de forma bastante forte para que as etapas sejam feitas todas dentro do prazo. Tá? E o primeiro dia, na verdade, pessoal, que seria segunda-feira, o livro faz uma referência à questão do controle da missão da Apollo 13. Se vocês não sabem, a Apollo 13 era uma missão à Lua, que deu problema, eles não conseguiram pousar e eles tiveram inclusive dificuldades para retornar à Terra. É o famoso Houston, we have a problem. Eles estavam no meio do caminho, eles tiveram uma falha lá no foguete ali, não no foguete, mas no módulo, né, lunar, e aí tiveram que fazer o retorno. E esse retorno foi complicado, porque eles tinham uma série de problemas ali. E aí o que acontece é que a NASA organizou e classificou as prioridades antes de dar início às soluções. Né? Então, primeiro, a prioridade era não mudar a direção, de modo que a nave fosse parar em Plutão. Eles queriam que a direção fosse corrigida, né? Depois tinha um problema de filtro de ar. E terceiro, eles tinham a questão da aterrissagem segura. E nessa ordem, né, que eles tinham que resolver os problemas. Tá? Agora, numa coisa mais palpável e mais simples, o pessoal da Google tinha esse desenvolvimento aqui, em torno desse desenvolvimento que o livro trata, que eles falam sobre a questão de contratar robôs para serviços de quarto no Vale lá do Silício. Então, o que acontece é que eles fazem o seguinte: eles falam assim, olha, a definição de futuro aqui é que a visão de objetivo de longo prazo consiste em imaginar o futuro no qual você tenha uma entrega, né, sem transtornos, né? Então, fazer o serviço de quarto sem transtornos. Isso pode ser algo extremamente simples de lidar, né? Então, não deve ser complicado fazer essa entrega ou obter essa entrega e, eventualmente, fazer a atração de hóspedes por causa dessa entrega com o robô. Repara que isso aqui, na verdade, pessoal, tem uma extensão bastante interessante, que é você, de repente, fazer todo o serviço de entrega não só dentro de um ambiente controlado como um hotel, mas fora dele. Então seria o caso aí de fazer testes que permitiriam também fazer entregas via robôs, né? Em ambientes externos. É claro que aí teriam variáveis mais complexas e complicadas a serem consideradas, mas isso fazer essa experiência bem feita, né, garantiria o quê? Que você pudesse expandir para fora desse ambiente mais controlado que é um hotel, né? E aí o que que tem aqui? Você tem definir o seu objetivo, e aí é legal você imaginar o futuro, né? Então, quais questões responder? O objetivo é atingido se acontecer o quê? Quais são essas condições, né? Então, o que pode causar o fracasso, certo? E mais do que isso, é você imaginar uma situação para o futuro, uma figura, né? E colocar aqui uma chamada de notícia que você poderia usar para vincular ao seu produto, tá? Muito bem. Aqui, pessoal, temos aqui uma coisa bem importante, que é a descrição das etapas desse serviço e os atores, né? Então você vê aqui os possíveis atores e as ações que estão relacionando esses atores. Então você tem aqui o hóspede liga para a recepção coloca um determinado item no robô, o robô é colocado no saguão, depois ele vai para o elevador, do elevador ele vai para o corredor e faz a entrega. É claro que poderiam acontecer outras situações. Por exemplo, o espectador aqui poderia ter no saguão um encontro surpresa e poderia ter alguma reação do robô, ou no elevador e poderia ter alguma reação, ou ainda saindo do elevador e indo para o corredor pode ter um encontro surpresa com algum espectador. E aí será que seria interessante enfim, como é que esse espectador poderia ser tratado com um robô, né? Que também você poderia fazer uma espécie de algum marketing, alguma coisa ali, algum tipo de interação para a pessoa, poxa, tem um robô fazendo entregas, né? Que legal, olha, tem um robô andando aqui no hotel, enfim. Detalhe, viu, pessoal? Só fazer uma observação que eu não fiz antes. Essa reportagem aqui é de 2015, então é até relativamente antiga, ok? Então é algo que já já está, digamos assim, até mais ou menos consolidado. Então aqui eu já falei dos atores, né? Já falei da questão da entrega, o número de passos não deve ser muito grande, de 5 a 15. Isso aqui são essencialmente ações de funcionalidades, de ações que são essenciais, né? Para que aquilo de fato funcione.
e você tem que validar com a equipe, né? Com toda a equipe que já foi mencionada anteriormente, tá? Então, para fazer essa validação, a gente vai perguntar aos especialistas, por exemplo, para o definidor de finanças, quais são os elementos do sucesso, vantagem, oportunidade, qual é o maior risco, para marketing e o consumidor, a comunicação com o consumidor, como será a reação do cliente em cada etapa, e também o pessoal ligado a design e tecnologia, como será a mecânica e funcionamento e uso, tá? Dentro desse mapa que você já colocou aqui, certo? E o facilitador ainda não vai atuar nessa etapa. Bom, aí o que que acontece, pessoal? Você vai, então, agora com esse mapa em mãos, colocar a questão de como poderíamos, que é o tal do CP, né? Você vai colocar num um post-it, num canto esquerdo, letra CP. E quando vir algo de interesse, transforme em uma pergunta, né? Então, como poderíamos fazer tal coisa, né? Escreva a pergunta em uma nota, arranque e separe. Então, o que que é a ideia aqui? Você vai entrevistando cada pessoa e conforme elas forem falando, você vai anotando. Olha, o cara falou uma coisa interessante aqui. Eu vou botar aqui numa pergunta, né? E escreva a pergunta nessa nota. Arranque e separe. Você não... Então, durante a entrevista, ninguém interrompe ninguém, tá? Aí depois o que acontece? Depois você vai fazer um quadro com essas anotações. E aí o que acontece? Vocês vão fazer uma espécie de organização disso, né? Primeiro você põe tudo sem organização e depois vai organizar em grupos, tá? E aí o que acontece? Você vai ter uma folha de bolinha que você vai revisar o objetivo e as perguntas. E em cada como poderíamos, você vai votar. Então, as pessoas vão votar em silêncio. E depois, você pode votar na sua própria nota e duas vezes na mesma nota. E ao final da votação, você pode colar anotações com bola no mapa, né? Então você pode ter aqui, ó. Então imagina o seguinte: você tem as anotações que foram feitas naquele post-it, né? Aí depois as pessoas vão votar, vão fazer um quadro com votação, e essas anotações, que tem as bolinhas que foram essas votações aí que as pessoas foram votando, ó, boas anotações, você vai colar depois nesse mapa, que era o mapa de definição de quais são as etapas aí. E o que é interessante é que nesse processo, o que que foi verificado? Que o mais importante aqui é a questão da etapa da entrega, tá? E obviamente tem uma pessoa que é a definidora que vai ajudar nessa votação e vai falar, olha, vamos focar aqui na questão da entrega e essas notas aqui, que tem um determinado volume de votação, né, bolinhas com votação, vão ser consideradas, tá? Então, o que acontece, pessoal, é que você vai focar, na verdade, nesse primeiro objetivo, que é fazer a entrega sem transtornos. Claro que dentro da filosofia de fazer sucessivas protótipos, você pode ir expandindo isso, enfim. Mas isso aqui é o principal para viabilização. Porque sem essa interação bem sucedida, ou se não for possível isso, você já para no caminho e fala assim: olha, não dá para desenvolver isso aqui, vamos parar, né? É aquela ideia do que já foi mencionado na aula anterior. E se você não tem, em um dado momento, essa certeza de que aquilo tem valor, você deve parar imediatamente no protótipo, não deve gastar mais dinheiro, recursos, tempo, enfim. Já para terça-feira, o que acontece, pessoal? É importante você pegar esse mapa daqui e trabalhar em cima dele. Como é que a gente vai fazer? E aí, para esse segundo dia, é interessante a história do filtro de papel. O que que é o filtro de papel para café? Ele surgiu da ideia de pegar o papel mata-borrão, né? Que é basicamente você tinha uma caneta tinteiro, que é a caneta que você põe tinta e vai escrevendo, mas vai ficando a tinta até secar. Se você põe a mão, borra o papel, certo? Então você tem um carimbão que vai secando a tinta e impede daquilo ficar borrado, né? E aí a Melita Benz combinou essa ideia do papel mata-borrão para fazer filtragem de café. Até então o café, pessoal, vinha com grão, que não é muito agradável exatamente, né? E aí combina uma experiência bem melhor para tomar café. Muito bem, então o que que é a ideia aqui, pessoal? Por que eu contei essa história? Porque a ideia seria você coletar ideias existentes para você ter essa interação do cliente com o robô. Então, só para citar aqui uma ideia interessante, você tem, o pessoal falou ali de um desenho animado, meu amigo Totoro,
E aí falou: olha, e se a gente pegasse esse robô e fizesse algo muito próximo em termos de uma tela aqui para ter expressões, enfim, usar essas expressões desse desenho animado. Tudo isso, então, na verdade, pessoal, então, as pessoas podem ter ideias, cada pessoa vai ter direito ali a 3 minutos, e essas ideias podem vir de outros produtos, de áreas diferentes, dentro da própria empresa. É, enfim, você vai formando aí um banco de ideias, vai anotando tudo, vai coletando tudo, né? E o que acontece é que você vai, depois, então, fazer um processo de 4 etapas, em que você vai combinar essas anotações com essas ideias, tá? Você vai, enfim, tentar combinar isso. Então, o passo disso é, primeiro, ok, teve as ideias, então essas ideias podem ter diagramas, desenhos, títulos experimentais, certo? Muito bem. E aí, o que que acontece? Depois você vai tentar desenvolver melhor essas ideias. Você vai fazer o famoso Crazy Eights, né? O que que é? 8 variações das melhores ideias em 8 minutos. Então você pega essas ideias, né? E depois vai tentando colocar aqui dentro de uma história em quadrinho essas ideias, né? Cada ideia você põe aí 8 variações das melhores ideias em 8 minutos. Então você põe as ideias ali, né? Tenta fazer uns diagramas. E aí acontece o seguinte, pessoal: o que acontece? Você vai tentar transformar isso num formato de história para botar num painel, depois isso vai ser exposto e votado. Então, a primeira coisa é que esse papel tem que ser anônimo, autoexplicativo, anônimo. Pode ser feio, né, no sentido de que não precisa ser uma obra de arte. O que é importante são as palavras e ter um título marcante, tá? Isso você vai levar para o terceiro dia, que é aqui onde você vai fazer o seguinte: vai ter um facilitador, uma pessoa neutra que não teve, enfim, até então agora nenhum envolvimento com nenhuma ideia, e ele vai tentar levar essas ideias ou as melhores ideias para como é que isso pode ser usado pelos clientes, tá? Como é que essa ideia pode ser levada para os clientes? Então o que acontece? Normalmente tem um processo que não é muito legal, que é você apresentar uma solução e aí aparecem as críticas, aí depois aparece uma solução, ninguém fala nada, depois aparece outra, aí vem um monte de crítica, né? O que é melhor, na verdade, é você organizar isso para que todos tenham o mesmo tempo, a mesma atenção. Apresenta uma solução, críticas, apresenta outra solução, outras críticas. E aí você toma uma decisão. Então, para não ficar um tempo infinito e não se chegar a lugar nenhum, qual que é a dinâmica que deve ser adotada? Uma dinâmica em 5 etapas. Então, primeiro, você vai pegar aqueles papéis que foram anotadas ideias e que tinham diagramas e que tinham uma historinha, né? Que tinham palavras, um título marcante. Isso já foi preparado como se fosse uma espécie de pôster. Então você pode usar o que é chamado de museu de arte, no qual você pode ter um estudo de caso, que é um passo a passo, ou você pode ter um tour completo, enfim, mas esse é o pôster que vai ser exibido. E aí o que acontece? Para cada esboço, cada pessoa deverá não falar, observar o esboço que é anônimo, e aí você vai colando adesivos. Cada pessoa vai receber adesivos nas partes que agradar. Então cada pessoa recebe de 20 a 30 adesivos. E aí ele vai colando esses adesivos, 2 ou 3 nas ideias mais promissoras, tá? E aí o que acontece? Você põe, por exemplo, você tem um estudo de caso, né? E aí você tem as ideias aqui. Ó, essa parte aqui ficou interessante. Põe lá uma bolinha. Ah, essa aqui ficou boa, essa aqui é interessante, certo? Então, isso aqui, pessoal, você também pode botar notas, né? Se você tiver dúvida, então você escreve a dúvida, põe ali, põe numa nota, tá? E aí o que acontece é que você, então, depois vai para a próxima etapa, que são a etapa relativa a críticas relâmpago, de 3 minutos, né? Então, o que acontece é que você vai ver quem que foi mais votado, né? E aí você fala assim, olha, o facilitador vai primeiro escolher um esboço, vai narrar quais são daquele esboço as ideias de destaque. Aí depois a equipe indica ideias que faltaram, ou que não estão, enfim, estão faltando. A pessoa que escreveu essas notas vai falar o que, que ela pensou, né? Vai ser feita uma revisão de preocupações e dúvidas. E finalmente, lá no final, é que você vai saber quem que criou e explicar. E ele vai explicar a ideia, tá? Bom, aí o que acontece, pessoal? Você tem uma pesquisa de intenção de voto
que é importante você ter, enfim, ter uma definição aí, tá? De que ideia vai para frente. Então, o que acontece aqui? Primeira coisa que tem a pessoa que é o definidor, que ele pode dar a bolinha, uma bolinha para dizer, olha, essa aqui é uma boa ideia, vamos apostar nela, vamos, enfim, fazer isso, tá? É, Então, isso é uma espécie de intenção de voto. Eu vou mostrar aqui o resultado final, que seria mais ou menos o seguinte, tá? Você teve a votação, e aí agora vem o definidor e ele vai ter 3 votos, que é o chamado supervoto, que vão eleger as ideias vencedoras. O que eu queria colocar é que, tá vendo esses post-its aqui? Né? Ele fala assim, ó, essa aqui foi uma boa ideia, essa aqui foi uma boa ideia. Enfim. Então, isso vai ser usado para você fazer o protótipo, tá? E aí, depois disso, pessoal, você pode, mesmo que tenha sobrado aí um conjunto de ideias muito significativo para você desenvolver, você pode decidir como, né? Você pode fazer uma batalha ou tudo em um. O que é o tudo em um? É combinar tudo e aí vocês fazem a combinação das ideias. Ou você fala assim, não, olha, essas ideias aqui estão indicando por um caminho, eu vou seguir por esse caminho e eu vou criar uma marca para esse caminho. E a outra ideia tem um outro caminho, eu vou criar uma outra marca, fake marcas, né? Muito bem. E aí o que acontece? Você vai fazer a eleição de alguma marca. Então, você vai ter um papel e caneta para cada participante. Você vai anotar as ideias de nome de cada marca, né? Qual é a marca que vai ficar para cada ideia. Depois você seleciona essa lista de nomes e depois você vai escrever as principais ideias de cada marca num quadro branco, tá? Muito bem. Aí você escolhe a ideia favorita, cada pessoa anuncia o voto, e aí o definidor toma a decisão que pode ou não seguir aqueles votos, tá? Então aqui só para você ter ideia, feito isso, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai construir uma espécie de storyboard. Aqui um exemplo de storyboard, né? Para cada ideia. Então, por exemplo, aqui eu tenho, o que é importante? Eu tenho um papel A4. Eu construo uma reportagem hipotética que vai mostrar um ambiente onde se iniciação, o site da web. E aí o que você vai fazer? Você vai trabalhar com o que você tem. Usar textos de esboços, cabeçalhos simples e frases importantes. Não seja específico demais, porque isso vai ficar para a próxima etapa, para o próximo dia. E limite a história em 15 minutos. E aí com isso, pessoal, com esse storyboard montado, agora sim você vai ter a construção do protótipo no quarto dia, tá? A gente vai voltar a utilizar o princípio do Pareto do 80-20 para que você possa construir rapidamente o protótipo, tá? Que a ideia do protótipo é você ter rapidamente a capacidade de testar a ideia e ver qual é a reação do cliente e ajustar essa ideia, tá? Uma outra coisa para você fazer isso é porque conforme vai passando o tempo, você vai pegando apego à sua ideia e vai ficando difícil de você chegar e falar: ah, mas espera aí, a ideia é boa. Você começa a querer tentar convencer a pessoa. E se você não teve essa realimentação ou interação com alguém que vai usar a sua ideia, você tende a descartar rapidamente o que a pessoa está falando, né? E fala assim: esses clientes não sabem de nada, ok? Isso aqui é a história do Edson novamente, né? Vamos pular. E aí, o que acontece? Agora sim a gente vai testar o robô, pessoal. Então, a ideia aqui do robô é que você tem um robô, ele precisa entregar uma série de produtos aí para o cliente, tá? E aí você tem algumas coisas que você tem que cuidar. Por exemplo, o robô, antes de fazer a entrega, vai fazer uma dança. Então você tem que programar, tem que ter um controle, né? Então você poderia ter que programar ou você poderia fazer um controle manual representando isso sem ter que programar, porque demoraria muito. Você pode, a tela do robô, você pode usar um tablet para mostrar mensagens. Enfim, você não precisa necessariamente ter toda a programação, mas você pode tentar controlar a distância. E o som, você vai ter sons aí também que você pode utilizar. Ao invés de ser um robô completo, você pode ter alguns fones, umas caixas de som, podem sair do tablet, inclusive, para melhor representar essa dinâmica. Então, eventualmente, pessoal, é aquela história. Toda essa questão de tela, apresentação, você pode substituir por algo bastante simples, né?
por um software mais simples ao invés de programar. E aqui você vai ter tudo dentro de uma sistemática, de uma dinâmica de entender como é que funciona aquela situação, antes de fato, começar a produzir enfim, as suas imagens, tá? E obviamente também você também tem que trabalhar o ambiente, né, onde vai ocorrer aquela interação com o cliente. Você poderia, o objeto bastante complexo, você poderia usar coisas mais simples, mas que garantem a funcionalidade, né? Enfim, equipamentos mais baratos, mais simples, só para fazer os testes de fato. E obviamente você vai querer que pareça como se fosse um equipamento mais próximo daquilo que vai ser a experiência do cliente, tá? Então aqui nesse dia, pessoal, o que que acontece? Você tem uma série de funções, né? Que o facilitador vai verificar se está tudo ocorrendo bem, se todos têm recursos para execução. Então, se tem um executor que vai ter a função de criar os componentes individuais, tem o costureiro que vai combinar todos esses componentes individuais para a experiência, tem o escritor que vai fazer a descrição sobre o protótipo, o que, que é o protótipo, qual é o contexto, enfim. Você tem o coletor de recursos, que é uma coisa importante, que é fotos, ícones, amostra de conteúdo, que vão ajudar a complementar o que o escritor está fazendo, que é para contar o storytelling, né, a contação de histórias. E aqui, finalmente, você tem a pessoa que vai entrevistar os clientes. Então, você tem que bolar um formulário, né? Ele não vai trabalhar no protótipo, mas ele quer verificar, ele quer ter acesso às impressões, aos dados, o que, que o cliente está achando daquela experiência. E, finalmente, aqui, pessoal, a gente tem o último dia onde vai ser realizado, de fato, o teste do protótipo. E aí, o que que é o princípio aqui? Mais uma vez, o princípio aqui do Pareto aplicado, no qual a gente verifica, eles verificaram que 5 entrevistas é o suficiente, tá? Para você achar 85% dos problemas de usabilidade, e até porque a gente está ainda numa fase de protótipo, então você não precisa ser tão rigoroso. Nesse momento, com 5 entrevistas, você já consegue captar bastante problemas a serem trabalhados. Então aqui tem um roteiro para as entrevistas, né? Você faz um cumprimento amigável, perguntas de contextualização, a apresentação do protótipo, tarefas para que o cliente reaja ao protótipo. E finalmente você faz uma rápida revisão sobre os pensamentos e impressões gerais do cliente acerca daquele protótipo. Tudo isso, na verdade, pessoal, vai ser o facilitador a ele que não vai ter tido nenhuma interação no desenvolvimento. Isso vai ser eventualmente filmado, claro, com o consentimento do cliente, e através dessas imagens, todos os demais especialistas vão tirar suas anotações, impressões sobre o que está acontecendo e, obviamente, tentar extrair o máximo possível de dados ali dessas 5 entrevistas, tá? E com isso, então, pessoal, aqui a filmagem, né? A gente terminou essa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula, nós vamos falar de uma coisa importantíssima. É um clássico da questão da inovação, né? Da literatura de inovação, que é o Dilema da Inovação. Muitas pessoas não conhecem. É um livro, esse livro é maravilhoso, tem muitas dicas importantes e interessantes. Eu espero que vocês assistam e ele vai fazer a conexão muito boa, tem uma conexão com as aulas 1 e 2. E por incrível que pareça, obviamente esses autores não conversaram entre si, mas existem conexões interessantes ali que eu vou mencionar na próxima aula, tá bom? É isso. Obrigado então, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Tchau.